Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens no livro de Neemias. Pela manhã, nós já vimos com o pastor Marcelo a importância de lutarmos por justiça, na construção de um novo normal, dos desafios que nos vêm pela frente. E agora à noite nós vamos falar brevemente sobre caminhar com perseverança. Caminhar com perseverança. Para isso, nós vamos ler Neemias, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 15. Me acompanhe na leitura do texto que estará aí na sua tela. Neemias, capítulo 4, nesse capítulo a palavra do Senhor diz: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, ou disse o povo que estava comigo, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra nessa noite. Amém. Meus irmãos, apesar da limitação que esse período de quarentena impôs a todos nós, eu pude perceber algumas oportunidades para trabalhar certos aspectos da minha vida nesse período de isolamento. E um deles é justamente a perseverança, o tema que eu quero tratar aqui hoje com vocês. Como é que Deus tem trabalhado a perseverança na minha vida? Ora, eu resolvi aderir ao hobby de fazer pão. Na minha família, modéstia à parte,
Existem exímios cozinheiros e uma das lembranças que eu tenho de quando eu era mais novo é justamente das minhas tias, da minha mãe também, fazendo pão caseiro e volta e meia elas me deixavam ajudá-las, colocando ali a farinha de trigo à medida em que elas iam misturando a massa. Mas eu mesmo nunca tinha feito pão sozinho. Eu não sabia quais eram os ingredientes, nem o ponto da massa, nem como sovar, nem o quanto tempo deveria ficar descansando, qual deveria ser a temperatura do forno. Resultado, meus primeiros pães ficaram horríveis. Minha esposa que o diga. E, para piorar, eu comecei pelo desafio mais difícil. Ao invés de iniciar pelo pão de fermento biológico, aquele que a gente compra em supermercado, eu decidi começar pelo de fermentação natural, aquele que nós mesmos fazemos o fermento. E antes de fazer esse fermento, antes de fazer o pão propriamente, você precisa fazer o fermento e esse tempo de preparação do fermento natural dura 7 dias. Mas quem me dera esperar 7 dias fosse o maior dos meus problemas, fosse a parte mais difícil de se fazer um pão. O primeiro pão foi uma lástima. Eu não consegui manusear a massa, a sova foi bem fraca e a quantidade de água foi muito além do necessário. Para piorar, eu não observei a questão climática, né? Era uma semana muito fria, que fazia muito frio em São Paulo, então a massa não cresceu nada. E na hora de assar, melhor eu nem falar com o que o pão se parecia. Mas eu tentei de novo. Tentei melhorar então na hora da sova. Só que esqueci novamente de observar a temperatura. Então, segundo pão, fracasso. Terceiro pão, decidi, vou fazer na batedeira. Eu deveria, na verdade, ter ouvido o conselho das receitas que eu estava seguindo. O pão de fermentação é melhor se sovado à mão. Aquele terceiro pão ficou intragável. Fracasso novamente. Então decido, vou parar de fazer pão. Uma semana depois, me dei mais uma chance. Ou será que o pão me deu mais uma chance? Não sei ainda. Quarto pão, sova na mão, clima quente. O pão começou a crescer um pouquinho na sua fermentação. Na hora de assar também cresceu, já fiquei com uma expectativa muito boa, mas depois de pronto, ficou com um miolo muito denso, parecendo um bolo solado. Pelo menos já tinha ficado um pouquinho mais comestível, então isso me deixou mais alegre. Quinto pão, clima ótimo, boa temperatura, quantidade dos ingredientes ajustados, sova na mão, agora vai dar certo. Não deu. Procuro nas receitas, no YouTube, o que estava acontecendo. E aí eu descobri que nas primeiras 2 horas de fermentação de um pão, era preciso fazer dobras na massa, esticá-la e dobrá-la sobre si mesma a cada meia hora. Então, depois de quilos e quilos de farinha, tentei novamente. Observei o clima, temperatura da massa, sova, dobras, tempo de fermentação, temperatura do forno e então, finalmente, um pão comestível. Minha esposa ficou aliviada. Eu ainda estou fazendo pão no meu tempo livre, agora precisando ajustar um pouquinho a questão da cor final e pouco a pouco ele está ficando do jeito que eu quero. Fazer pão, meus irmãos, tem me ensinado muito sobre perseverança. Porque se eu insisto tanto
em tentar chegar no melhor pão, por que eu desistiria quando as coisas não fossem bem na minha vida? Por que não insistir quando as coisas vão mal na minha família, nos meus relacionamentos, no meu trabalho? Por que não perseverar na leitura da Bíblia e na oração quando a minha vida espiritual não vai tão bem assim? Por que não insistir e prevalecer, perseverar diante dos grandes desafios que nós teremos no retorno de um novo normal? O texto que nós lemos em Neemias trata bastante sobre a maneira como Neemias lidou com seus adversários, mas isso nós vamos ver na semana que vem ainda. O que eu quero observar com vocês hoje é como Neemias perseverou e ajudou o povo a perseverar, motivou o povo a perseverar diante dos desafios e das dificuldades que eles tinham pela frente. Nós lemos que o povo se reuniu e começou a reconstruir as muralhas, até que chegaram até a metade em sua altura. Até ali, no verso 6 do capítulo 4 de Neemias, nós vemos que o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas o que aconteceu com esse ânimo? Foi cada vez mais ficando distante, mais apagado. Charles Swindoll, um pastor americano que comenta o livro de Neemias, mostra que houve 4 coisas nesse episódio que nós lemos que fizeram com que o povo desanimasse. Primeiro, houve uma perda de forças. Nós lemos ali no verso 10, já desfaleceram as forças dos carregadores. Em outras palavras, eles se reuniram com Neemias e disseram: Neemias, essas pessoas já estão trabalhando há muito tempo, já estão cansadas. A energia delas está acabando. Segundo, houve uma perda de visão. Ainda no verso 10, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos. A força dos carregadores se consumia e começou a falhar, e apesar de todo o trabalho, havia muitos escombros, havia muito mais a se fazer. Além de construir mais um pedaço do muro, eles ainda tinham que retirar tudo aquilo. Os construtores perderam uma visão do futuro, de verem o muro completamente restaurado. Em terceiro, houve uma perda de confiança. Veja, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Eles estavam cansados e desiludidos. Vejam, nós vimos que eles tinham construído o muro até a metade da altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E é curioso nós notarmos aqui que o texto hebraico, ou melhor, no texto hebraico, a palavra ânimo é a mesma palavra que a Bíblia utiliza para coração. O povo tinha o coração naquela construção, naquela obra, naquela reforma que eles estavam promovendo. O povo tinha coração para trabalhar, mas quando eles se viram perdendo a força e perdendo a visão, isso os fez perder a confiança. Isso os fez tirar o coração da obra, perderem a motivação. Parecia que faltava muito a ser feito ainda e eles não seriam capazes de terminar. E em quarto lugar, houve uma perda de segurança. No verso 11, nós lemos que os inimigos estavam tramando atacá-los quando eles menos esperassem, e isso fez com que os trabalhadores ficassem cada vez mais inseguros, a ponto de falar para Neemias 10 vezes, versículo 12, Neemias, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Estamos completamente inseguros.
perda de força, perda de visão, perda de confiança e perda de segurança. Meus irmãos, não é isso que acontece conosco quando as coisas vão mal, em nossos desafios e problemas. Não é isso que faz com que nós desanimemos pouco a pouco. Nós corremos o risco de desanimar e desistir dos nossos relacionamentos familiares, por exemplo. Ficamos cansados de tentar trabalhar para uma nova realidade, de insistir numa transformação. Perdemos a visão que um dia tivemos do futuro, de ver a nossa família lá na frente. Perdemos a confiança no outro e, pior, às vezes até em nós mesmos. Ficamos completamente inseguros quanto ao que deve acontecer. Não é assim também em nossos empregos, ou às vezes até na nossa busca por emprego? Não é assim em nossa vida espiritual? Não é assim que ocorre com a situação política do nosso país? Não é assim quando nós estamos lutando contra um vício secreto que não conseguimos abandonar? Meu irmão, minha irmã, em meio ao caos do desânimo, em meio à vontade de desistir, em meio à oposição e aos ambientes desfavoráveis, eu quero te lembrar que Deus tem um chamado para você. O chamado para perseverar. Mesmo em face das dificuldades, da oposição que enfrentamos. E embora o foco de nossa série de mensagens tenha sido o retorno a um novo normal, ao cotidiano, nós não precisamos nem esperar para que isso aconteça, para que esse normal chegue, para então termos perseverança. Essa é uma das virtudes do cristão em todo tempo, em toda situação. Por isso nós vamos olhar para esse texto novamente e observar como Neemias levou o povo a perseverar e a continuar a obra. Em primeiro, ele reuniu as pessoas certas. Neemias reuniu o povo em torno de uma mesma meta. Veja aí no verso 13. Então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Nós vimos até aqui que os construtores estavam espalhados por toda Jerusalém, cada um construindo um pedaço do muro, é verdade. Trabalhando junto com pedras, com água, com argamassa, mas pelo visto, o texto nos dá alguns indícios que eles estavam todos separados de suas famílias. Neemias, então, reuniu-os em famílias e deu a cada uma dessas famílias uma meta em comum, que é a preservação. Fez com que eles deixassem de olhar para si mesmos e se voltassem para o inimigo. Que eles deixassem de ver o desânimo da autopiedade e olhassem para uma meta da autopreservação. Ele, como se diria numa linguagem mais militar, ele juntou as fileiras e então encorajou aqueles que estavam desalentados. Em meio aos problemas e às dificuldades, em meio aos ataques do inimigo, em meio ao desânimo e tudo aquilo que nos faz querer desistir, nós precisamos lembrar que nós não estamos sozinhos. Irmãos, a nossa natureza corrupta e pecaminosa nos faz pensar sempre que estamos desanimados,
que nós estamos sozinhos, que nós estamos abandonados, que ninguém pode nos ajudar, que ninguém pode saber do problema que nós então estamos enfrentando, que ninguém pode conhecer as nossas fraquezas. Por isso, meu irmão, para perseverar, reúna aquelas pessoas mais próximas, busque ajuda, confie num amigo, busque o seu pastor, busque um líder de sua igreja. Não lute sozinho. Não lute sozinho. Em segundo lugar, depois de reunir as pessoas certas, Neemias colocou-as em lugares estratégicos. Ainda no verso 13, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro. Percebam que eles não ficaram expostos aos povos inimigos, mas sempre alertas. Ficaram nos lugares baixos, atrás do muro. Era algo que trazia proteção de qualquer coisa que viesse de fora, mas que também dava atenção suficiente para atacar se preciso fosse. Neemias mostra aqui que ele tinha uma estratégia. E por vezes, meus irmãos, nos faltam estratégias para continuar perseverando, para continuarmos lutando. Nos falta planos, nos falta saber o que fazer, que decisão tomar, quais devem ser as nossas atitudes para continuarmos ali na luta diariamente. Em terceiro, Neemias fez com que eles utilizassem as armas corretas. Eles foram colocados ali nas muralhas com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Não adiantaria se eles continuassem ali nas muralhas apenas com os tijolos, o cimento, as ferramentas de construir, porque elas não seriam capazes de ajudá-los contra os inimigos que viessem. Mas com as ferramentas corretas, com as armas corretas, eles conseguiriam lutar. E graças a Deus, meus irmãos, hoje nós não estamos passando por nenhuma guerra palpável assim. Mas pare para pensar nas batalhas que nós passamos em nossa vida emocional, em nossa vida espiritual, em nossa família, em nosso emprego. E pense, quais têm sido as armas que nós utilizamos? Em quarto lugar, Neemias confiou no Deus certo. Verso 14, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Eles estavam naquele momento olhando para os escombros e para os inimigos, e isso os fazia desanimar. Mas Neemias mostrou que eles precisavam olhar para o Senhor. Neemias reuniu as pessoas certas, deu a elas uma estratégia certa, utilizou as armas corretas e confiou no Deus certo. Em quinto lugar, então, Neemias lembrou-lhes da missão correta. Nós vimos que aquele povo estava perdendo o foco. E talvez todas as atitudes e decisões que Neemias estava tomando ali com relação ao povo pudessem levá-los a uma conclusão errada. A conclusão de que aconteça o que acontecer, eles tinham que terminar aquele muro. Eles tinham que continuar construindo. Eles precisavam proteger os muros. De que o mais importante, acima de tudo, era continuar reconstruindo, continuar trabalhando. Mas note bem o que Neemias diz no verso 14. Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos muros? Não. Pelejai pela sua casa? Não. Pelos tijolos que estão aí do seu lado? Não. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Em outras palavras, lutem pelo
povo. Lutem pelas suas famílias. Protejam as suas famílias. O muro a gente reconstrói depois. O mais importante agora é proteger as suas vidas. Vidas são mais importantes do que coisas. E assim, o povo perseverou na proteção de suas famílias e então puderam voltar a reconstruir os muros. É o que o verso 15 nos diz. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Nessa noite, meus irmãos, como o povo no tempo de Neemias, nós somos chamados a perseverar, a continuar lutando, por mais difícil que pareça a situação, por maiores que sejam os escombros deixados pela nossa crise, por maiores que sejam os nossos inimigos e a situação que estamos passando. Deus quer que a perseverança seja uma de nossas marcas. Prova disso é que Deus te chamou e está te dando a oportunidade de mudar de vida. Veja, você está acompanhando o culto, não que o pastor Carlos está pregando, não que o pastor José Roberto está orando ou lendo a Bíblia ali sozinho, não que a Andréia, o Ney, o Lucas e a Luciana estão cantando ali, separados de todos. Você está assistindo o culto de uma igreja, de uma comunidade de fé. Um grupo de pessoas que chamam uns aos outros de irmãos. Deus te colocou numa igreja, numa comunidade que pode e que quer te ajudar. Por isso, não se sinta sozinho. Não se sinta sozinho. Nós queremos te ajudar. Veja, eu não sei qual é a luta que você está passando na sua vida, qual a área da sua vida que talvez você está prestes a desanimar, a deixar de lado. Eu não conheço com quem você lida diariamente e nem quem Deus colocou na sua vida especificamente, mas eu sei que Deus colocou alguém na sua vida para caminhar com você, para lutar com você, para te ajudar, para te dar cobertura espiritual, para te fortalecer e para falar: ei, vamos lutar juntos, eu estou com você. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique sozinho. Encontre alguém para te ajudar, para chorar juntos, para desabafar, para prestar contas. E esteja disponível a ser uma pessoa assim. Se coloque à disposição. Se você conhece alguém que está desanimando, fale: conte comigo. Conte com as minhas orações, eu estou aqui para você. Eu estou aqui para lutar com você, para estar do seu lado e para te ajudar. Deus quer que nós perseveremos juntos em sua obra. Deus quer que a perseverança seja uma de nossas marcas. Prova disso é que Ele nos dá a oportunidade de traçarmos estratégias para que a nossa situação mude. Irmãos, Deus não nos chama para ficar parados, mas para lutar. Lutar por nossa vida, lutar por nossa família, lutar por nossa espiritualidade, lutar por nossa moralidade, lutar pelo nosso país, lutar pela nossa igreja, lutar contra os nossos vícios. Para fazer isso,
Trace uma estratégia. Estabeleça metas. Pense no que você pode fazer e faça. Se o seu problema tem sido uma vida devocional inconstante, estabeleça que você primeiro vai começar orando e lendo a Bíblia 5 minutos por dia. E depois vai aumentando. Na segunda semana, 10 minutos. Na terceira semana, 15. Pastor, não tenho tempo de ler. Então, utilize aplicativos da Bíblia, com a Bíblia em áudio. Existem centenas, meus irmãos, centenas de aplicativos gratuitos com a Bíblia em áudio para ouvirmos indo para o trabalho, enquanto estivermos limpando a casa, lavando louça, fazendo exercício, ou até mesmo descansando. E se ainda assim for difícil, coloque isso como um compromisso na sua agenda. O pastor John Piper tem um pequeno vídeo na internet, você pode procurar no YouTube, dizendo, marque um horário e apareça. Coloque isso como um compromisso na sua agenda diariamente. Se a sua luta é contra a lascívia, contra a infidelidade, contra o desejo de ter uma pessoa que não é sua esposa ou seu marido, tenha estratégias. Pare de usar as redes sociais. Exclua esse aplicativo que está aí no seu celular que você tem usado. Tenha alguém para prestar contas regularmente. Se a sua luta é contra a pornografia, tire o computador do seu quarto, coloque ele num lugar onde todos podem ver. Exclua os aplicativos do seu celular, não leve o seu celular para o banheiro e, se preciso for, pare de usar o celular. É melhor você fazer isso do que perder a sua vida, do que perder a sua família, afundado na lama da pornografia, nas lamas do pecado. Se a sua luta é no seu casamento, seja sincero. Tome a decisão de ser sincero com sua esposa, de ser sincera com o seu marido. Chorem juntos, orem juntos. Façam um hobby juntos, viajem juntos, busquem ajuda, sejam acompanhados por um outro casal mais experiente, estabeleçam uma estratégia. Assim a gente consegue perseverar. Deus quer que a perseverança seja uma de nossas marcas. E prova disso é que Ele nos dá as armas corretas. Não armas materiais, mas espirituais, como a própria palavra diz, capazes de destruir fortalezas. Você já ouviu falar na armadura de Deus? É o que Paulo nos diz lá em Efésios 6. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir aos dias maus. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, você tem a oração, você tem uma comunidade de irmãos e irmãs que te apoiam na sua luta, você tem a salvação, você tem tudo que é necessário para continuar perseverando. Use as armas corretas. Deus quer que a perseverança seja uma de nossas marcas. Prova disso é que Ele nos dá dia a dia a oportunidade e nos chama dia a dia para confiarmos nele. Simon Kistemaker, um comentarista bíblico, escreve o seguinte sobre perseverança e confiança em Deus. O crente confia em Deus como sua fonte de auxílio, socorro, força
e consolo. Ele sabe que Deus sempre responde à fé e oferece os meios de suportar o período de provação. Deus sempre responde à fé e oferece os meios de suportar o período de provação. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe de confiar em Deus. Aqui eu corro o risco de ser extremamente repetitivo com o que eu falei na semana passada. Lembre-se da bondade do Senhor. Lembre-se de seus atos gloriosos. Lembre-se de tudo que Ele fez na sua história. Lembre-se de quem é o Senhor. Neemias volta os olhos do povo para Deus e relembra, olha, lembrem-se que o Senhor é o Deus grande e temível. E você? Quais são os atributos de Deus que você precisa trazer à memória para perseverar nessa noite? O fato dele ser bondoso, o fato de a sua alegria ser a nossa força, como o próprio Neemias diz no seu livro, o fato dele ser soberano sobre todas as coisas, ou quem sabe, o fato do próprio Deus ser perseverante. Já parou para pensar que Deus é perseverante? Infelizmente, o tempo não nos permite analisar todo o capítulo, mas durante a semana, leia o capítulo 9 de Neemias. Ali, logo depois de reconstruírem os muros, os líderes de Judá faziam uma recapitulação de toda a história de Israel desde o Egito. E eles fazem questão de registrar 6 vezes que Deus tratou o seu povo com misericórdia, mesmo quando o povo se desviou dele. 6 vezes. Deus persevera em preservar o seu povo. Nós já falamos aqui que o nosso Deus não muda. Se o nosso Deus não muda, as promessas que Ele nos deixou continuam valendo. Persevere, lembrando-se do Senhor. Deus quer que a perseverança seja uma de nossas marcas. Prova disso é que Ele quer que nós entendamos o que realmente importa. Não desista, meu irmão, minha irmã, de sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua espiritualidade, de cuidar da sua vida devocional. Não desista de sua igreja. Não desista das pessoas. Não desista da sua vida. O pastor Charles Swindoll, que eu já citei aqui no início da mensagem, também possui um pequeno livro chamado Perseverança, onde ele trata sobre esse mesmo tema. E, em sua conclusão, ele escreve o seguinte: a vida é uma tarefa difícil, algumas vezes absolutamente insuportável. Em certos dias, já basta sobreviver. Portanto, a perseverança se torna essencial à vida. A única chave que abre a porta da esperança. Mediante a perseverança se constrói o caráter, um caráter forte e sólido que produz esperança. Eu não sei quais são as lutas pelas quais você tem passado, quais são as dificuldades, nem o que vai acontecer daqui para frente, qual vai ser o desafio pessoal para cada um de nós na construção de um novo normal. Mas o que eu tenho certeza, meus irmãos, é que Deus está nos dando a oportunidade de renovarmos o nosso
compromisso em perseverarmos nos seus caminhos. Por isso eu quero te lembrar da palavra de Paulo aos Romanos, que nós lemos no início deste culto. Romanos 5, Paulo vai dizer: mas nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Que esse mesmo Espírito Santo de Deus possa te visitar, te fortalecer, que Ele te sustente e te faça caminhar com perseverança, não só na construção de um novo normal, mas por toda a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.